Só que agora, pessoal, para a gente fazer uma visualização legal desses dados do nosso modelo, a gente vai ter que carregar pacotes, tá? A gente vai ter que carregar pacotes que vão ter funções extras. Então, o primeiro pacote que a gente vai carregar aqui é o pacote ggplot2, que é o pacote utilizado para a gente fazer gráfico. É um dos principais pacotes para a confecção de gráficos na linguagem R. Bom, aí é o seguinte, ó. Para você usar esse pacote, você vai ter que ter instalado previamente esse pacote. Bom, mas eu não sei, Marcelo, instalar pacotes, aquele negócio, né? Estou começando agora. Bom, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá e lá eu ensino, né? Nesse link que eu vou deixar aqui, vai dar acesso a uma aula que lá eu ensino como instalar pacotes. Você instala e aí, beleza, você volta para cá. Bom, agora considerando que você já tá, né? Já instalou, tudo mais. Aí para carregar esses pacotes, a gente usa a função library. Então, já coloquei aqui, ó, library, e aqui vou colocar o nome do pacote, que é o ggplot2, ó. Coloquei aqui. Aí eu vou executar, executei. Agora eu tenho acesso às funções do pacote ggplot2. Não é fácil? É. Bom, agora a gente também vai usar outro pacote. Bom, o pacote é o ggp-misc. Então, eu vou carregar aqui, ó, library, ggp-misc. Bom, Marcelo, para que serve esse pacote? Bom, esse pacote, pessoal, vai nos ajudar a sobrepor, né, ou escrever a equação de regressão no nosso gráfico. E também colocar o valor do R ao quadrado, o coeficiente de determinação. Bom, tranquilo então, agora vamos começar a plotar os nossos dados. Olha que interessante, essa parte é bem legal, pessoal. Fica até o fim, porque agora vai ser a parte mais legal. Bom, pessoal, aí esses pacotes, eles têm, né, diversas funções. E a principal função do pacote ggplot2 é a função ggplot. Olha que interessante. O nome do pacote é ggplot2 e a principal função chama-se ggplot. Então, vou colocar aqui o ggplot. E aqui nessa função ggplot, nós vamos informar os dados e mapear esses dados. Tá, informar os dados, todo mundo sabe o que é, né? Mas o que seria mapear esses dados, Marcel? Seria a gente indicar quais são os dados que vão ficar, né? Qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo X, qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo Y, qual é a coluna de dados que a gente vai utilizar para colorir um gráfico. Então, tudo isso a gente informa aqui na função ggplot, através de um argumento chamado mapping, que significa mapear ou indicar onde os dados vão aparecer no gráfico. É isso que significa mapear, entendeu? Tranquilo, né? Bom, então os nossos dados, né? A gente está chamando ele de dados. Aí eu vou colocar aqui, ó, dados, certo? Vírgula. Aí tem aqui um argumento chamado map. E aqui nesse argumento chamado map é onde você vai mapear os seus dados, certo? Só que você vai mapear ele através de uma função chamada AES. Que essa função ela serve para a gente definir a estética do gráfico. Como assim, Marcelo, a estética do gráfico? Né? Quais são as cores, quais são os pontos, os tipos de pontos, quais são os dados que vão ser utilizados para colorir os pontos. Então, estou falando sempre o quê? Das características, né? Da estética do gráfico. Então, é através dessa função AES. Bom, você não precisa colocar o nome do argumento aqui, tá? Você já pode colocar a função AES já direto, tendo em vista que o argumento mapping é o segundo argumento. Então, como eu estou colocando os dados na ordem correta, eu nem preciso colocar os nomes dos argumentos, tá? Só deixando isso claro. Bom, aí aqui na função AES, pessoal, a gente vai informar qual é a coluna que vai para o eixo X e qual é a coluna que vai para o eixo Y. Então, voltando aqui para os nossos dados, ó, a gente vai calcular, aliás, a gente vai mostrar os dados de consumo em função da área. Então, o consumo, né? Os valores do consumo vão ficar no eixo Y e a área no eixo X. Então, a gente tem que deixar isso especificado, bem específico na hora de fazer o nosso gráfico, tá? Então, aqui, ó, no X, a gente vai entrar com o consumo, aí digita o nome da variável, ó, consumo. Deixa eu colocar o N, né? Senão não fica consumo. E aí coloca Y, vai ser igual à área. Certo, pessoal? Tranquilo, ó. Então, com isso, a gente já definiu os eixos do nosso gráfico. Quer ver? Ó, vou mostrar. Já vou executar aqui, mostrar para vocês. Ó, apareceu aqui, certo? Então, tá aqui, ó, consumo. E aqui está a área. Só que eu coloquei na ordem errada, tá? Eu disse que o Y é o consumo e o X é a área. Pelo amor de Deus, Marcel, faz certo aí. Tá, pessoal? Atualizei. Ah, agora tá certo, né? Bom, então beleza, moçada. Ó, consumo no Y
E no X nós temos a área. Olha só, até agora eu plotei aqui um gráfico onde tem os eixos. Vejam que eu mapeei os dados. Olha que interessante, eu mapeei. Eu indiquei onde os dados iriam aparecer. Isso é muito legal. Pessoal, é muito intuitivo o negócio, sabe? É bem interessante. É divertido o negócio. Bom, beleza. Aí você disse, tá, Marcel, você tem um gráfico aí? Só tem os dados para os eixos, né? Eu quero que você mostre aí as informações e não só os valores nos eixos. Bom, e como é que a gente faz? A gente vai ter que especificar como é que a gente quer que apareçam esses dados. A gente quer ver esses dados representados por pontos? A gente quer ver esses dados representados por uma linha? Como é que a gente quer ver esses dados, né, no nosso gráfico? Bom, como a gente está falando de regressão, é interessante a gente ver um gráfico de dispersão, onde a gente vai ver os dados representados através de pontos. É isso um gráfico de dispersão, não é? É. Então, como é que a gente faz, Marcel? A gente vai adicionar uma camada com os pontos. Essa camada a gente chama de geometria, né? Como é que os dados vão ser representados? Através de uma geometria que são os pontos. A geometria dos dados serão os pontos. Tá, então para a gente adicionar essa camada, pessoal, a gente vai colocar aqui o sinal de mais, né? Adição. E aí, em seguida, a gente coloca geom, ó, de geometry, né? Geom, que é de geometria, underscore points. Olha só, point. Ó, geom underscore point. E aí a gente vai plotar os nossos dados através de pontos. Bom, só isso, Marcel? Basicamente só isso. Olha como é fácil. Eu acho muito fácil, muito fácil. Ó, deixa eu só executar e aí vão aparecer os pontos. Olha os pontos, moçada. Olha que interessante aqui, ó. Observa aqui que nós temos uma relação não linear, né? Nós temos uma relação não linear aqui nos nossos dados. Bom, você pode pensar, Marcel, esses pontos estão pequenos, né? Não dá nem para ver direito esses pontos. Melhora aí, Marcel. Aí a gente vai melhorar, ó. A gente vai, por exemplo, aumentar os pontos, tá? Então, para aumentar os pontos, a gente vai usar um argumento na nossa função chamada size. Aí vocês dizem assim, Marcel, size, né? Significa tamanho, né? É uma palavra em inglês que significa tamanho. Exatamente, a gente vai ajustar o tamanho dos pontos. Eu vou colocar assim, ó, 2.5, que eu sempre trabalho com 2.5 e é um tamanho legal, ó. Vou executar novamente, aumentou o tamanho dos pontos, não foi? Foi. Agora, eu quero modificar a cor. Ó, pra gente, ó, e quando a gente vai modificar a cor, é interessante, ó, porque a gente pode modificar a cor de preenchimento dos pontos e a cor de contorno dos pontos. Porque se a gente conseguir, nesse caso, colocar cores que combinem, o gráfico fica bem legal, tá? Então é bem interessante isso aqui. Só que, para a gente poder colorir o interior desses pontos, a gente vai ter que modificar o tipo de pontos. Para a gente modificar o tipo dos pontos, tem um argumento chamado PCH. Então, tem diversos tipos de pontos, né? Tem o triângulo, tem um triângulo invertido, tem um ponto fechado, tem um quadrado. Então, o PCH igual a 21 é legal. São pontos, né? São círculos onde a gente consegue preencher, né? Preencher o interior com cores diferentes. Então, é isso que a gente quer. Ó, vou executar e a gente modificou. Olha só, modificou. Bom. E aí, vamos escolher umas cores legais. Bom, existem inúmeras cores, né? Você pode usar diversos formatos de cores no R. Só que eu gosto muito dessa dica que eu vou dar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o navegador. E aí você vem aqui no navegador e digita assim, ó, R-Colors, tá? Deixa ele carregar direito aqui. Vamos lá. R-Colors. R-Color, tá? Digita aí no Google, R-Color. E aqui aparece... Aí você vai ver aqui, ó. Nessa opção aqui, ó, Color in R, Columbia University. Você vai e clica aqui. Só isso. Clica aqui. Clica aqui e vai abrir um PDF com os nomes das cores. Aqui nós temos as cores com os nomes, tá? E aí você pode ter acesso aqui a diversas cores e aí montar, ou escolher, no caso, cores que vocês achem legal. Bom, eu vou trabalhar com o azul. Eu vou colocar aqui o Blue 4 para a cor de contorno. Depois vou colocar aqui essa cor, Cornflower Blue, para a cor de preenchimento. Bom, vamos voltar lá e vamos colocar aqui, ó. Bom, a cor de contorno, pessoal, a gente vai especificar através do argumento col, né? Col é a abreviação aí de color, tá? Tranquilo, né? E aqui na cor de contorno, como eu falei, vou colocar o Blue 4.
E aí na cor de preenchimento, vamos voltar aqui, eu falei que ia colocar essa aqui, ó, Cornflower Blue. Cornflower Blue. Calma de copiar, 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 copiar. Pronto. E aí, volta aqui em fill. Ah, só lembrando, tá, pessoal? Fill significa preencher. Então, qual é a cor de preenchimento? Então, a cor de preenchimento é essa aqui, ó. Cornflower Blue. Bom, veja, aqui são textos, né? Blue é um texto. Então, as informações de texto, né? A gente coloca entre aspas, só para deixar isso claro. Beleza, moçada? Tá, estamos construindo aí o nosso gráfico, certo? Ó, vou executar, executei. E olha só as cores, ó. Estão bem legais, não é? Como eu falei. Coloquei, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Coloquei a cor de preenchimento azul clara e a cor de contorno azul escura.